líder. Olha, tanta... Rose Frigieri. Uma parte, vereadora Rose. Eu acho que tem aluno que faltou a aula de hermenêutica jurídica. Está bem claro aqui que a declaração de líder são para os líderes de partidos ou os vice-líderes na ausência deles. Então, eu não disse que mudou no regimento interno, pelo contrário, lá na discussão nós fizemos a interpretação desse artigo e se entendeu que não existe essa declaração de líder por líder de governo, que já estava pacificado aqui quando se tentou em 2023 também fazer esse debate. Mas é isso que eu falo de experiência. Eu jamais falo de experiência em questão de idade. Eu falo de experiência em questão de discussão. E só para esclarecer a quem nos acompanha, porque eu não vou ficar pautada por nenhum outro vereador aqui, ontem o que aconteceu é que eu faço parte do Fórum Regional de Aprendizagem Profissional desde 2021, quando eu fui, em 2023, 2024, presidente da Frente Parlamentar, fizemos muitos debates aqui, temos um projeto de lei, fiz emenda à questão da aprendizagem profissional e, quando eu pedi essa representação, o combinado foi, tanto com o vereador como com o fórum, que nós dois estaríamos representando a casa e não foi isso cumprido lá na hora. Essa é a situação sobre ontem. Mas eu quero falar aqui, que, com muito orgulho, eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que foi a única bancada que votou, que não votou no projeto de lei das PPPs lá em dezembro de 2023. Então, nós temos autoridade, eu como presidente da Frente Parlamentar em defesa da educação infantil e da primeira infância, já estou anunciando aqui que faremos uma audiência pública, iremos com certeza nessa reunião do dia 2, na prefeitura, mas faremos uma audiência pública para discutir a educação infantil aqui. Vereadora Rose, só um segundo. Eu solicito aos assessores, a pessoas que estão nos acompanhando do plenário ou em torno da mesa diretora, da mesa dos vereadores, que nos ajude a manter o silêncio e a ordem, uma vez que temos vereadores falando da tribuna assuntos importantes
em questão da cidade de Caxias do Sul. Exatamente para não tirar a concentração do orador e deixar ele desenvolver o seu raciocínio. Vossa Senhoria está de volta com a palavra, vereadora Rosa. Muito obrigada, presidente. Então, em relação à PPP, as bancadas do Partido dos Trabalhadores está bem tranquila. Nós faremos esse debate, mas nós temos com toda clareza que nós, lá naquela época, já havíamos alertado sobre vários problemas daquela vez, que também fizemos emenda à época e que também rejeitaram as nossas emendas. Mas eu gostaria aqui de falar da saúde. Não tem como não falar de saúde no município de Caxias no dia de hoje. Nós temos aqui, eu fiz até um roteiro para não me perder, porque são tantos assuntos que daria para ter uma sessão só sobre isso, né? Nós temos a paralisação dos médicos, nós temos faltas de medicação. Dipirona está faltando nas UPAs. Notícia de hoje. As UPAs cheias, nós fomos lá na segunda-feira, nós não conseguíamos nos mexer e foi nos dito lá, e não é porque é segunda-feira, tem sido todos os dias dessa forma. Nós temos a questão do fim do contrato. O vereador Rafael Bueno, atual secretário, falou aqui, em vários lugares, que ele tinha carta branca para atuar na Secretaria de Saúde. Eu quero dizer, cadê essa carta branca para romper com o IDEAS? Para quem não lembra, o IDEAS foi aquele instituto que começou a gerir a maternidade lá no Pompeia, no início de 2024, e que no dia 1º de janeiro, quando estava iniciando os trabalhos lá, não tinha médico pediatra, não tinha ginecologista, tinham que mandar as pessoas para o geral. Nós já sabíamos o que era esse IDEAS. O secretário falou no início deste ano, que romperia esse contrato. O que está se esperando? O que nós estamos esperando para romper o contrato, para romper com esse sistema que deu errado? As UPAs só pioraram desde que foram terceirizadas e quarteirizadas. Vamos lembrar desse debate. Tanto a Zona Norte como a Central. Ontem de noite eu estava falando com o presidente do Sindicato dos Médicos, eles dizendo, vai ter novidade. Eu temo dessa novidade. Mas eu vou ter que defender quem paralisa. Quem trabalha precisa de salário. Agora, a população que está lá precisando de médico vai fazer o quê? Mas não só tem que romper o contrato, como tem que botar esses caras na justiça. E não fazer o que esse governo fez na época do InSaúde. Botou na justiça só depois da CPI que nós fizemos aqui e começou a cobrar o que eles deviam de fraude por 0,39% ao mês. O secretário da Saúde atendeu o vereador D'Ambros, que bom. Mas ele mandou um áudio que, por causa do tempo, eu não vou reproduzir aqui. Desconsiderando todos os prints, todas as conversas com uma presidente de bairro, lá do Vale Verde, dizendo, perdeu o dia de vir aqui, agora está encerrado esse assunto. Um assunto que não era dela, era da comunidade. Ela representava a comunidade, ele simplesmente encerrou porque ela não pôde ir no dia que ele abriu a agenda para atendê-la. Então, que tipo de saúde, que tipo de sistema de saúde nós estamos trabalhando na nossa cidade? A questão da descentralização da ambulância, eu fui em todas reuniões promovidas pela população no interior. Todas, Criúva, Vila Seca, Fazenda Souza e Vila Oliva. Para o secretário dizer que a terceirização da ambulância, do SAMU, ele está esperando a briga entre dois vereadores. Meu Deus, a comunidade reuniu mais de 300 pessoas entre essas 5 reuniões
Porque além das 4, teve mais uma de fechamento. Agora o secretário vai esperar 2 vereadores decidir se vai ser numa região ou na outra. Sua parte, primeiro, vereador Lucas, depois. Rapidamente. Bom, é isso, vereadora Rose. O que nós estamos pedindo é o óbvio, o necessário, a urgente rescisão do contrato com o Ideias, sob pena de nós continuarmos despendendo recurso, pagando o que é de responsabilidade para o município e isso correr o risco de não ser repassado. Digo aqui, a UPA segue com o atendimento médico suspenso. E mais um tema, vereadora Rose, que nós vamos discorrer. Amanhã não tem sessão, mas na quarta. Rádio Caxias acaba de divulgar. Prefeitura de Caxias do Sul multa concessionária em R$756 mil por atrasos na iluminação pública. Sim, quando a também gente vi. acha que não pode piorar, piora ainda Sua mais. parte, vereadora Estela, rapidamente. Então, vereadora Rose, gostaria de dizer que é justamente essa a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa do rompimento imediato, a gente entende todos os entraves jurídicos, toda a preocupação jurídica em romper um contrato com o Ideias, mas já passou da hora disso acontecer pelo fato de que eles vêm há muito tempo sem o cumprimento das metas básicas de atendimento à população, o atraso no pagamento dos fornecedores de medicamentos, das horas médicas, impacta diretamente no atendimento prestado à população. Então, nós precisamos do rompimento do contrato. Então, para concluir, nós queremos e vamos defender a municipalização da UPA, das UPAs, e perguntar aqui para o prefeito, cadê a UPA da Zona Sul prometida em campanha? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rose. A próxima declaração de líder, agora sim, é a da bancada